Equação geral e reduzida da circunferência. A gente tem o plano cartesiano, formado pela reta da ordenada y. Lembrando sempre que ordenada, a gente sempre lembra, né, de um guarda-roupa arrumado. Não sei se o seu é arrumado, mas imagine que o guarda-roupa seja arrumado, ok? Então o que está em pé está ordenado e o que está deitado é a abscissa. Temos uma circunferência inscrita dentro desse plano cartesiano, onde você tem o centro, que é representado em x por A e em y por B. E aí você tem aqui o segmento que é o raio da circunferência, ok? Logo, o centro vai ser C, que eu coloquei de centro. Alguns livros colocam como O, não importa o nome dos juarez, importante que você saiba quem ele é. Então você tem o C, que é A e B. Alguns livros, eles chamam o A e o B de x0 e y0. Né? E há outros livros que são colocados dentro de uma escola, usa o A e B como referência. Então, eu vou utilizar o A e o B. Então, a gente tem o quê? Equação reduzida da circunferência vai ser x menos A ao quadrado mais y menos B elevado ao quadrado igual ao raio elevado ao quadrado. Aí você fala assim, professor, como é que isso iria funcionar dentro de uma questão relacionando com equação da circunferência, tanto reduzida quanto geral? Vamos ver. Exemplos. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 2 e 1, né? Seria o A e o B, e possuindo um ponto P pertencente à origem. Então, o que acontece? Quando ele fala ponto na origem, eu poderia muito bem dizer para você, nesse caso, né, que seria um ponto, exemplo, 3 e 4. Mas essa palavra origem já entra dentro da dica, né? O pessoal do militar conhece como bizu, já entra dentro do bizu ali, para você entender quando ele fala ponto pertencente à origem, logo você tem o ponto 0, 0. Se fosse um ponto pertencente ao eixo das abscissas, o x seria 0. Se ele falasse assim, o ponto 1 e não sei o que pertencente a ordenadas, então você teria o y como 0. Nesse caso, utilizamos como exemplo o ponto pertencente à origem. E aí, o que a gente vai ter? Coloquei aqui resposta. Centro 2 e 1. A gente logo vai ter o quê? X menos o A, que é o 2, né? Mais o Y menos B, que é o 1. Elevado ao quadrado e elevado ao quadrado. Logo, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa equação. X menos 2 elevado ao quadrado mais Y menos 1 elevado ao quadrado mais R ao quadrado. Como a gente tem um ponto P pertencente à origem, a gente consegue calcular o valor do raio desta circunferência de equação dada conforme o exemplo aqui que eu fiz. Então, se a gente tem um ponto P 0, 0, como é que a gente faz para descobrir o raio? É muito simples, você troca o x por 0 e você troca o y por 0. E aí vai ficar 0 menos 2 mais 0 menos 1 elevado ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Aí você fala assim, professor, eu não entendi. Por que o senhor substituiu o x e o y pelo valor do P sendo 0, 0? Vou explicar para você. Como o ponto P pertence à circunferência, logo você pode substituir x e y como o valor dado dentro do ponto. Professor, isso é uma regra? Toda vez que eu calcular dessa forma, eu posso utilizar essa situação? Com certeza, guerreiro e guerreira do meu Brasil. Eu ia falar com certeza. Meu Deus do céu. Olha só. Logo você vai ter o quê? 0 menos 2, que é menos 2. 0 menos 1, que é menos 1.
Menos 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é? Não, não é 5 não, é 4. E 1 vezes 1, que é? Não, não é 2, cara, é 1. 1 vezes 1, 1. Como é negativo elevado a par, em ambas as situações, a resposta é positiva. Olha o bisuzão que eu estou te dando. Negativo elevado a par vai ser positiva a resposta. Se fosse ímpar, seria negativo. Se é sinal de mais, não muda porcaria nenhuma. Somente quando é negativo. Logo, o que você vai ter aqui? Você vai ter 4, que é o 2 ao quadrado, e o 1, que é o 1. O 1, que é o 1 ao quadrado aqui na conta, né? E esse sinal de mais. 4 mais 1, isso, 5. Logo, você vai ter o quê? R ao quadrado igual a 5. Tá ao quadrado passa como isso, raiz quadrada. Então, o raio vai ser igual a raiz de 5. E aí, a gente retorna para a equação reduzida da circunferência e a gente vai ter o quê? X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Agora que eu achei o raio da circunferência, eu substituo por 5, exatamente. E aí você fala, tá, professor, eu entendi o que o senhor disse, o que é a equação reduzida da circunferência. Mas se fosse equação geral, professor, como é que seria? Presta bastante atenção no que eu vou falar. Você tem o quê? X ao quadrado menos 4x mais 4, por quê? Quadrado do primeiro, 2 vezes x vezes 2, que vai ser 4, com sinal de menos, menos 4. Professor, sempre vai ser menos 4? Não, depende. Se aqui fosse mais, então seria isso, seria mais. E quadrado do segundo, 2 ao quadrado, que é 4. E depois, vamos calcular do y, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Que vai ser 2 vezes y vezes 1, que vai dar 2y, mais o quadrado do segundo, que é 1, que é igual ao raio, que é 5. Aí a gente vai organizar a situação, a gente vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x menos 2y, mais 4 mais 1, 5 está positivo, passa... Não passa positivo, passa... Isso, passa negativo. Logo, você organiza dessa forma, xy, xuy e os valores que não tem x e não tem y. 4 mais 1, 5. Menos 5, 0. Então, não vai ter valor nenhum aqui. E aí, você iguala a 0. Professor, esse 0 que deu é da conta? Não, esse 0 já estava do outro lado. Eu somente tirei o valor, no caso ali, de 0, que não precisa colocar. Então, a equação geral da circunferência relativa a essa questão dada, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y igual a 0. Eu quero te chamar a atenção numa seguinte situação, preste atenção. Se o centro estivesse dentro de um gráfico e ele desse o centro a partir dos pontos dados aqui, o raio, você já pode jogar direto na equação reduzida da circunferência. Não muda absolutamente nada. A diferença é que talvez ele não dê os pontos aqui e acaba dando ponto dentro do gráfico. Também, agora a gente tem o quê? Dada a equação geral da circunferência abaixo, ok? Sendo x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y menos 44 igual a 0. Vou até me benzer depois dessa, porque é uma conta muito grande, Deus me livre. Calcule o centro e o raio. É o que ele quer descobrir, né? O que a gente tem primeiro? A equação reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio elevado ao quadrado. E aí, como é que a gente vai descobrir, né, dentro dessa situação, o centro, né, o valor do centro da circunferência a partir de uma equação geral da reta? O que a gente faz? Veja bem, esse cara x aqui está acompanhado do mais 2, não é isso? Eu vou chamar esse cara de x0.
Professor, mas não era A e B? Sim, você pode chamar do que você quiser. Eu só estou te dando um ponto de referência relativo a essa situação para que você tenha uma ideia de como funciona. Então o valor de A vai ser igual a menos x0 sobre 2. O cara que eu chamei de x0 é o... É quem? Não, peraí. É qual cara? Esse aqui, né? Mais 2. Então eu troco o x0 por mais 2. O valor de negativo já é da relação. Então vai ser menos mesmo. Então menos com mais é menos. 2 dividido por 2, menos 1. E o B? O B, vou chamar esse cara aqui, ó, de y0, que é o cara que acompanha o y. Professor, quando eu achar o centro da circunferência a partir da equação geral da reta, ó, equação geral da circunferência, o cara acompanhado do x seria o x0 da sua fórmula, né, professor? Exatamente. E o menos 4 seria o y0 da fórmula que o senhor montou aí. Então você tem o quê? B igual a menos y0 sobre 2. Se eu tenho y0 sendo menos 4, vai ser menos 4 aqui dentro. Então vai ser menos com menos, que é mais 4, sempre dividido por 2. 4 por 2, eu quis dizer 4 dividido por 2 é isso, 2, exatamente. Logo, para eu descobrir o raio, eu utilizo a seguinte relação. R é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos C. E aí, como é que funciona? O meu A não é menos 1? Então vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. O meu B não é menos 4? Então vai ser nesse... Não, perdão, o B não vai ser menos 4, professor. Preste atenção, eu só fiz um teste com você. Você tem o 2 aqui, correto? Então vai ser 2 elevado ao quadrado, que é o valor do B. Logo você tem menos, e aí o cara C, né, dentro dessa situação, vai ser o cara que não tem letra nenhuma. Eu vou chamar de C, esse maluco ali, ok? Então, você vai ter menos 44, e o menos da própria relação, né? Então vai ser menos com menos, vai ser mais. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4 mais 44, 49. Como está dentro da raiz quadrada, vai ser raiz quadrada de 49, que seria mais ou menos 7. Né? Nesse caso, eu utilizei o valor positivo ali. E assim você consegue calcular tranquilamente, perfeito? Essa situação aqui dentro do cálculo, tá certo? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de estar se inscrevendo caso você não seja inscrito ou inscrita. Também não esqueça daquele like top de linha, pelo amor de Deus, não esquece o like, ok? Compartilha nas suas redes sociais para assistir essas videoaulas, ok? E deixa aquele comentário maneiro, pelo menos assim, olá professor, tamo aí, que não tem problema, eu vou estar respondendo tranquilamente, tá certo? Conheça a minha plataforma matemáticapassapasso.com.br e te aguardo nas próximas videoaulas relativas a esse assunto dado aqui, tá certo? Um grande abraço, meu muito obrigado e valeu! Tamo junto!